Vocês já devem ter percebido que eu sou um grande fã dos filmes de Rocky Balboa. Afinal, foi um dos principais elementos que me levaram a gostar do mundo das lutas. E eu assisti todos os filmes da franquia, até mesmo aquele que não deve ser mencionado. E quando a oportunidade aparece, eu gosto de fazer paralelos com as lutas que acontecem na vida real com as narrativas criadas pelos filmes. A última comparação que eu fiz foi com Jamal Hill e Glover Teixeira, onde eu comparei com a última luta do Rocky no sexto filme, onde ele encarou um atleta bem mais jovem chamado Mason Dixon, e mesmo com a derrota, ele não deixou barato e lutou até o fim, assim como o nosso Glover Teixeira. Mas hoje eu quero fazer uma comparação com a narrativa do Rocky 4. Vamos imaginar que o Jamal Hill é o Ivan Drago e o Glover Teixeira é o Apollo Creed, mais conhecido também pela dublagem brasileira como Apollo Doutrinador. E a premissa até que é parecida. Apollo, já nos seus últimos dias de carreira, encara o lutador maior e mais jovem Ivan Drago e acaba sendo brutalmente derrotado na frente do seu parceiro e amigo Rocky Balboa. Após a derrota, o Rocky promete se vingar do Apollo, enfrentando o Ivan Drago em uma luta de boxe. Tá, mas se eu falei que o Drago é o Jamal Hill e o Glover é o Apollo Creed, então quem é o Rocky Balboa na vida real? Bom, vocês já devem ter percebido pelo título do vídeo. Alex Poatan. Então a narrativa que pode acontecer na vida real, depois que o Jamal Hill venceu o Glover Teixeira, é do Alex Poatan subir de categoria, enfrentar o Jamal Hill e tentar se vingar do seu mentor, do Glover. Ontem, inclusive, nas redes sociais, os dois campeões trocaram farpas, pois o Jamal Hill tinha desafiado o Jiri Prochazka para sua primeira defesa de cinturão, só que o Prochazka tá lesionado e o Poatan sabe disso. E por isso, nessa postagem, o brasileiro respondeu dizendo o seguinte: eu soube que o Prochazka está lesionado, por que então você não tenta me nocautear? Esse desafio do Poatan foi pauta no MMA Hour, onde o Jamal Hill concedeu uma entrevista para o Ariel Helwani. E o Hill prontamente aceitou o desafio do Poatan e disse o seguinte: podemos fazer isso, ele pode vir tentar a sorte comigo, não tenho medo, levei a sério esse desafio e isso me motiva ainda mais. Sim, pessoal, pelo visto estamos acompanhando o início de uma narrativa digna dos filmes de Rocky Balboa, onde o Alex Poatan vai subir de categoria e enfrentar o Jamal Hill para vingar o seu mentor e amigo Glover Teixeira. Brincadeiras à parte, já fiz a comparação que eu queria, vamos agora falar de um ponto de vista mais realista, deixando a imaginação fictícia de lado. Eu tenho 90% de certeza que em um futuro próximo, acho que daqui a 1 ou 2 anos, vamos ver o Alex Poatan lutando nos meio pesados. E esse lado vingativo, essa vingança pelo Glover, até pode entrar na equação, mas eu acho que não vai ser o principal motivador. Vou falar o óbvio, Alex Poatan é o cidadão monstruosamente grande para o peso médio. É só vocês verem essa foto dele com o Dominic Reyes, que lutou contra o John Jones pelo cinturão dos meio pesados. Ele é disparado o maior campeão da história dos médios em relação à estatura. Até o Adesanya, que já era considerado bem grande para a divisão, é menor do que o Poatan. Ele consegue ser maior tanto em altura quanto em envergadura. E para piorar, ele ainda é um especialista na trocação, no kickboxing, e tem provavelmente o maior poder de nocaute da categoria atualmente. Na teoria, ele tem capacidade de fazer um grande reinado no peso médio, porque se passar pelo Whittaker e pelo Adesanya de novo, dois adversários que ele seria favorito na minha opinião, não vai sobrar muitas ameaças ao trono do brasileiro no peso médio. Marvin Vettori, Derek Bronson, Jared Cannonier, todo esse pessoal eu acredito que o Poatan seria favorito. O problema é que estamos falando de um cara que tem 1,94 de altura, mais de 2 metros de envergadura e que não tá ficando mais jovem. O tempo vai passando, ele vai ficando mais velho e assim o corte de peso também vai ficando mais difícil. Uma hora ou outra a tendência é que ele suba de categoria, que ele vá para os meio pesados. Ele mesmo já reconhece isso, o próprio Glover também já falou isso, o Poatan falou sobre isso. Nos meio pesados ele certamente terá um corte de peso mais tranquilo e ainda vai ter a oportunidade de repetir o mesmo feito que ele conquistou no Glory, que é ser duplo campeão, campeão do peso médio e dos meio pesados. Então, em algum momento, independente dessa narrativa de vingar o Glover, vamos ver o Poatan nos meio pesados. Porém, eu acho que agora ainda não é o momento. Eu acho que antes de deixar uma categoria de vez, deixar o peso médio de vez e subir para tentar o
segundo cinturão, ele deveria concluir o serviço que ainda restou, defender seu cinturão pelo menos uma vez e bater os principais desafios, que são Adesanya e Whittaker. E lembrando, tirando o Conor McGregor, todos os outros campeões que tentaram, que subiram para uma nova categoria para tentar o segundo cinturão, tinham defendido o primeiro título pelo menos uma vez. Daniel Cormier defendeu o cinturão dos meio pesados 3 vezes antes de subir para os pesos pesados. O Henry Cejudo defendeu uma vez o título dos moscas antes de subir para o peso galo. Poatan não precisaria continuar muito tempo pelo peso médio. Eu diria que 2023 pode ser o seu último ano na categoria. Seria o tempo ideal para ele vencer tanto o Whittaker quanto o Adesanya. Lutaria 2 vezes esse ano. E depois programaria a sua subida para os meio pesados para o início de 2024. Recentemente, inclusive, em uma entrevista para o MMA Fighting, Poatan disse que deve voltar a lutar em maio e colocou justamente o Whittaker e Adesanya como principais alvos. Claro que se for assim, se ele só subir para os meio pesados em 2024, tem a chance que nesse meio tempo aquela narrativa de vingança acabe, porque pode ser que o Rio perca o seu título. Porém, tem o outro lado. Se o Rio não perder o cinturão até lá, a narrativa fica ainda mais interessante, porque ele teria defendido o seu cinturão dos meio pesados e seria um campeão mais prestigiado. Assim como o Poatan, que teria defendido seu título também. De qualquer forma, eu acho que seria muito interessante uma subida do Poatan para os meio pesados, mesmo que não seja contra o Jamal Hill, porque o futuro do brasileiro nessa categoria é muito promissor. Peguem o ranking atual e vejam o top 10, a maioria são strikers, caras da luta em pé, mas nenhum do calibre ou experiência do Poatan. Ele teria ampla vantagem contra todo mundo da luta em pé. E o único que pode oferecer um perigo real na luta agarrada é o Magomed Ankalaev. Mas a gente viu também como o russo se complicou com o kickboxing do Jan Blachowicz, então o Poatan também pode fazer muito estrago. E claro, desconsiderem a presença do Glover e a possibilidade dos dois se enfrentarem, primeiro porque ele está se aposentando e com certeza não lutaria com seu amigo e aprendiz. Poatan também não faria a mesma coisa. Mas contra a maioria do top 10, incluindo o Jamal Hill, eu vejo o Poatan como um grande favorito. O que significa que, além de um corte de peso mais saudável e da chance de se tornar o primeiro campeão, o primeiro homem brasileiro duplo campeão da história do UFC, ele ainda teria a chance de dominar mais uma categoria. Mas por hora, eu diria que é melhor terminar o serviço no peso médio antes de subir, defender o cinturão uma vez contra o Adesanya, outra contra o Whittaker, e aí sim, 2024, ele sobe de categoria e tenta um segundo cinturão. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.